sejam bem-vindos a mais um dia de psicoleitura. Hoje a gente vai mergulhar um pouco nas raízes filosóficas da psicologia, sabe? E vamos focar numa ideia, assim, central, que meio que moldou muita coisa depois. É aquela proposta famosa do René Descartes, a ideia de que nesta máquina, que é o corpo, existe uma alma que raciocina. É interessante, né? Porque muitas das grandes questões da psicologia de hoje, tipo consciência, o que é o eu, como a mente funciona, essas coisas já eram super debatidas por filósofos muito, muito antes da psicologia virar ciência, lá na Grécia Antiga mesmo. Exatamente. Essa turma já quebrava a cabeça para entender o ser humano, o comportamento, e uma das perguntas que sempre voltava era essa: qual a relação entre a mente e o corpo? Como essas duas coisas se conectam? Ou se não se conectam, né? Aí, pulando bastante no tempo, lá no século XVII, aparece o René Descartes, filósofo, matemático, e ele traz uma perspectiva que, nossa, marcou demais essa discussão. Sim. No livro As Paixões da Alma, que ele publicou lá por 1649, se não me engano, ele coloca essa ideia de uma existência meio dual. O que seria isso exatamente? Como ele via? Isso. O Descartes sugeriu o seguinte: nós, seres humanos, somos feitos de duas substâncias, digamos assim, bem diferentes. Tem o corpo, que ele chamava de res extensa, é a parte material, física. Funciona como uma máquina mesmo, sabe? Com engrenagens, seguindo leis da natureza. E, separado disso, tem a mente, ou a alma, a res cogitans. Essa seria imaterial, não física. É onde mora o pensamento, a consciência, a razão. Para ele, essa alma pensante era o que realmente definia a gente. O eu estava ali. Entendi. Então, corpo é máquina e a mente é tipo um piloto imaterial dessa máquina? É isso? Basicamente, sim. Uma metáfora que ajuda a pegar a ideia. Ok, vamos tentar desenrolar isso um pouco. Essa ideia de corpo-máquina e mente distinta, isso abriu que portas, assim? Que consequências teve? Abriu muitas portas. E algumas janelas também, com problemas novos. Sem dúvida, permitiu que se começasse a pensar nos processos mentais de uma forma mais sistemática, talvez. Ao tratar o corpo como máquina, ele meio que liberou o estudo científico do corpo, sabe? Incluindo o cérebro. Métodos mais objetivos, mecânicos. Isso separou um pouco o estudo do físico, que podia ser investigado pela ciência nascente, do estudo da alma, que continuava mais no campo da filosofia, da teologia. Faz sentido. Então a fisiologia e depois a psicologia experimental poderão focar no funcionamento dessa máquina sem ter que lidar diretamente com a alma imaterial. Exato. E olha que interessante, alguns psicólogos, bem depois, já no século XIX, como o Johann Friedrich Herbart, eles ainda usaram essa analogia, sabe? Tentaram descrever os processos mentais como se fossem atividades dessa máquina-cérebro, uma tentativa de tornar a mente algo mais palpável, estudável. Mas aí é que fica interessante mesmo, né? Porque essa separação toda, ela gerou um debate gigantesco que, vamos combinar, está super vivo até hoje. Até que ponto a mente e o corpo estão realmente separados? O quanto que o físico influencia o mental? E o ambiente, onde entra nisso? Precisamente. Essa distinção cartesiana, o dualismo, alimentou discussões que são, assim, fundamentais. Pega, por exemplo, o debate sobre hereditariedade versus ambiente, natureza ou criação. Isso ganhou uma força enorme. Depois vieram figuras como Darwin e o primo dele, o Francis Galton, investigando a herança de características não só físicas, mas até mentais, inteligência. Eles estavam olhando para a base biológica, para a máquina, para entender o comportamento. Então, essa pergunta básica que o Descartes levantou, como a mente se relaciona com o corpo físico, virou um campo super fértil para a investigação científica que acabou definindo a própria psicologia como ciência, né? Exatamente. A psicologia nasce, em grande parte, tentando responder essa questão, ou pelo menos lidar com as implicações dela. Como estudar a mente, especialmente se ela for imaterial? Como entender a conexão mente-cérebro-corpo? E essa tensão continua, né, entre ver a mente como algo subjetivo, único, e ao mesmo tempo querer estudá-la cientificamente como parte do mundo natural. É um legado direto do Descartes. Sem dúvida. Uma herança complexa, mas fundamental para entender a psicologia.
Então, para quem está nos ouvindo, sacar essa ideia do Descartes, dessa alma racional dentro de uma máquina corporal, é chave para entender não só a história da psicologia, mas também muitos dilemas atuais, né? Sobre consciência, inteligência artificial, a natureza do eu. Exatamente. É uma ideia que, mesmo com todas as críticas e novas abordagens, continua lá, sabe? Influenciando como a gente pensa sobre nós mesmos. Super esclarecedor esse mergulho nas raízes. Valeu! E para você que acompanhou a gente, curta e inscreva-se para ajudar nosso canal a crescer. Um abração, fiquem com Deus.